Ora bem, muito bom dia, minhas senhoras, meus senhores. Tenho ali uma apresentação, mas o essencial, penso que é somente um guia simples para que também algumas ideias fiquem expressas. Bem, eu, em primeiro lugar e antes de tudo, desejo agradecer o gentil convite que nos foi dirigido para participar neste Congresso Internacional, esperando honestamente que o pouco que possa dizer sobre este assunto deste painel, que é um assunto tão pouco aprofundado, que aquilo que possa dizer tenha alguma utilidade. Cumprimento a mesa, os participantes, a organização, Sr. Professor Bacelar Gouveia, e necessariamente esta Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, pela iniciativa louvável, antecipando que peço-lhe imensa desculpa e peço desculpa a todos os presentes, não poderei participar nos trabalhos destes 2 dias e durante a tarde vou ter necessidade de me ausentar, que tenho que regressar ao Norte. O tema deste painel é uma pergunta difícil. Tal é a ousadia e original da mesma num setor que considero bastante tradicionalista. A minha comunicação vai ser focada precisamente no tema título deste painel. Proteção Civil, que Rede Nacional de Formação e Investigação. Que rede é esta que se pretende criar e para que servirá? Eu organizei esta minha apresentação em 2 questões fundamentais. Por um lado, a questão da perspectivas sobre esta rede e depois abordarei, antes propriamente de algumas conclusões, abordarei aquilo que considero que a minha universidade, a Universidade Lusófona de Porto, com a sua história, com a sua tradição, com o seu tempo de ligação a este setor, pode efetivamente contribuir. Começo por fazer aqui uma espécie de uma declaração de interesses, dizendo o seguinte: o meu ponto de partida, de acordo, aliás, com o orador que me antecipou, o professor Bento Gonçalves sublinhou que proteção civil não é só a questão dos incêndios e vai muito para além disso. Eu partilho também desse princípio, embora todos reconhecemos que o período que se aproxima é o período das grandes imagens, do grande apelo do cidadão perante desgraças que estão a acontecer continuamente e, portanto, às vezes, para proteção civil parece ser incêndios florestais. E eu não nego que é uma componente muito importante, mas não é tudo e talvez não seja o essencial. Eu quero começar esta minha intervenção começando por prestar homenagem a um homem que já há cerca de 15 anos dizia isto: é preciso injetar ciência na proteção civil. O Sr. Dr. Costa Alves, enfim, eminente meteorologista e que foi bom companheiro em algumas das atividades em que também me envolvi e que também me ajudou a passar alguma paixão para esta questão da proteção civil, ele já, pelo menos desde o fim do século passado, dizia isto, afinal de contas, na minha modesta opinião, o centro e o cerne daquilo que nos reúne aqui hoje, precisamente. Bem cedo verifiquei que assim era quando me viciei eu próprio nestas questões da proteção civil e quando comecei a observar de mais perto o setor, também já há mais de 15 anos. Foi apresentada a minha formação, o que é que um eletrotécnico está aqui a fazer hoje? São estes anos
de observação, de estudo, de pensamento, de desenvolvimento de alguns projetos de que também irei falar, que, enfim, terão justificado, Sr. Dr. Duarte Caldeira, talvez, o convite que também fez o favor de me dirigir e para estar aqui hoje. Tinha muita razão, Sr. Dr. Costa Alves, e tem, naquilo que dizia. Sim, há um déficit de ciência na proteção civil. E de cultura científica, que é outra questão. E já agora de muita formação qualificada, porque não se fazem omeletes sem ovos. E aqui poderíamos chegar ao que poderá ser o objetivo mais importante de uma rede nacional de formação e investigação em proteção civil. Criar condições para que a ciência penetre neste setor que muitas vezes pareceu achar-se autossuficiente e não carecer de contribuições, conhecimento e pensamento científico vindos de fora. Aliás, que continua a desperdiçar o conhecimento existente que as universidades e os institutos politécnicos do país, nomeadamente, e as várias entidades ligadas ao sistema de investigação nacional, já vai produzindo em matéria de recursos humanos altamente qualificados. Pergunta-se, portanto, se será mesmo assim, isto é, se se quer uma rede nacional de investigação e formação em proteção civil. Esta rede teve até ao momento 3 atos e há um 4º ato que se antecipa, que é a sua criação, que eu antecipo, que não está constituído ainda. O primeiro ato foram os trágicos acontecimentos de 2017. De facto, os acontecimentos de 2017, mais uma vez, aceleraram o pensamento sobre a proteção civil. É sempre assim, ciclicamente. Mas, de facto, são os acontecimentos de 2017 e os grandes incêndios florestais de 2017 que forçam o Estado e as instituições a repensar esta questão da proteção civil e começar a produzir procedimentos, regulamentos, legislação, atividades, para tentar melhorar o Sistema Nacional de Proteção Civil. O segundo ato foi uma resolução do Conselho de Ministros de 18 de dezembro do ano passado. A resolução 176/2018. Esta resolução foi a primeira iniciativa, digamos, que vem falar nesta rede. Fixava também que esta rede deveria ser criada nos sequentes 180 dias, ou seja, meio ano, o que estaremos quase a chegar lá. Finalmente, houve um terceiro ato, com a publicação da Lei Orgânica da nova, entre aspas, de Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que continua, obviamente, a Autoridade Nacional de Proteção Civil anterior. Este Decreto-Lei número 44/2019 vem trazer novos elementos. Tem, obviamente, uma relação de causa e efeito com a resolução do Conselho de Ministros, mas tem um conjunto de características que eu gostava, antes de mais, de destacar. Afirma, no seu artigo 10º, que esta rede é coordenada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Já a resolução do Conselho de Ministros antecipava exatamente este aspecto. Coloca como instituições de referências a Escola Nacional de Bombeiros, Sr. Presidente, Sr. Diretor, que é a primeira a ser referenciada, também os estabelecimentos de ensino superior, centros de investigação, laboratórios colaborativos e outras entidades com estruturas formativas certificadas, nacionais e estrangeiras, como tarefa fixada na Lei de Bases. ênfase expresso em formação inicial e contínua de bombeiros. Acrescento que, para além do nome da rede,
onde consta a palavra investigação, essa palavra não consta mais no descritivo desta rede a criar. Eu diria que, visto à minha maneira, a Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil diz que a Escola Nacional de Bombeiros não chega sozinho para a formação inicial e contínua e precisa de se ligar a outras instituições, como o ensino superior e centros de investigação, nomeadamente, para desempenhar essa tarefa de formação inicial e contínua. Penso que o objetivo de tudo isto é criar condições para diversificar, descentralizar, credibilizar a oferta formativa, o que acho perfeito e muitíssimo bem, é sempre uma mais-valia. Contudo, penso também que assim tudo vai acabar no mesmo. Supostamente com maior qualidade, é certo, mas sempre focada em bombeiros e numa única coisa, que é o combate. O foco exclusivo na formação inicial e contínua reforça essa ideia e parece-me profundamente errado. Mais uma vez, se irá passar ao lado daquilo que me parece essencial. Pergunte-se, esta é a visão que nós queremos? Proteção civil é isto? Eu penso que não, que a proteção civil é muito mais e, neste momento, o que considero ser a prioridade das prioridades é a aposta na prevenção. Planeamento e prevenção. É verdade que isto vai exigir mais conhecimento, vai exigir mais saber fazer, mais pensamento crítico, recursos humanos e massa crítica mais especializados, mas a aposta tem que ser aí. E é aí que os tais parceiros podem verdadeiramente ajudar. Os tais parceiros que estão escritos lá em cima. Peço desculpa que eu... Lá está, o slide não é tão crítico assim. É curioso que, sendo temporalmente anterior, a resolução do Conselho de Ministros parecia apontar noutro sentido, diria completamente diferente. Logo no nome, mas também na descrição. Este nome manteve-se, mas os conteúdos, onde a componente de investigação e desenvolvimento e o papel dos novos parceiros, lista que também era muito mais exaustiva, apresentava estar mais vincada. Na minha leitura, mesmo que pouco objetiva e clara, aí estava uma descrição na resolução do Conselho de Ministros, que deverá ser o conceito de rede que eu defendo, no meu entendimento, e que penso que seria verdadeiramente positiva. Essa rede tem que ter um papel da ciência, tem que ter um papel para a investigação, tem que ter um papel para a formação e já agora também para a formação académica superior. Contudo, a lei de base apaga essas referências. E o que penso é que a maioria das instituições que se pretendem agregar só irão estar interessadas neste projeto numa lógica de contratos para tarefas específicas e de dinheiro, se houver. Até porque também surge a questão da relação interpares. Será que uma universidade ou um centro de investigação, por exemplo, aceitarão ser coordenados pela ANEPS e mais, submeterem-se aos requisitos que inevitavelmente serão fixados a partir da Escola Nacional de Bombeiros, para uma questão que será a formação profissional e que está tão fora do essencial das suas atividades? Tenho as minhas dúvidas, exceto exclusivamente a tal lógica de contratos pagos. Confesso também que não compreendo esta lógica de acentuar a importância da Escola Nacional de Bombeiros e dos próprios bombeiros num assunto que é muito mais vasto e que não é só de bombeiros, obviamente. Ou seja, ignora-se aqui uma série de outra componente. Entretanto, falta ainda o quarto ato, que é o do próprio processo de criação da rede, da própria rede. A resolução do Conselho de Ministros, como já referi, de 18 de dezembro, fixava em 180 dias para que ela entrasse em funcionamento. Saiu a lei orgânica em abril, o prazo esgota-se em maio, e a minha pergunta, muito honestamente, é quando é que vai ser criada esta rede, se será mesmo criada esta rede.
Já agora, registro aqui que a Universidade Lusófona do Porto, peço desculpa, mas houve aqui qualquer coisa. A Universidade Lusófona do Porto endereçou ao então Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em 14 de fevereiro, uma carta sinalizando a vontade de integrar a Rede Nacional de Formação e Investigação em Proteção Civil desde o seu primeiro momento. Aguardamos resposta. Esta manifestação de interesse estava prevista na resolução do Conselho de Ministros, porque esta rede é de adesão livre e de iniciativa das próprias instituições. Devo dizer que nessa época tínhamos uma esperança que hoje não é bem igual. Na Universidade Lusófona do Porto não temos a mesma expectativa que depois da saída da Lei de Bases, da Lei Orgânica da Autoridade. Mas continuamos disponíveis e interessados porque acreditamos que a aliança preconizada pelo nome da rede é positiva e que o caminho para se alcançarem objetivos, e é um caminho para se alcançarem objetivos muito mais ambiciosos. Ou seja, queremos estar lá para teimar o nosso pensamento e ajudar a reformar por dentro a própria ideia da rede. Posto isto, passaria a fazer um pequeno histórico do que a Universidade Lusófona do Porto é em matéria de proteção civil e decorrendo daí também as contribuições, os aportes que nós podemos trazer para esta rede. Sinteticamente, a Universidade Lusófona do Porto pode oferecer três coisas. Trabalho de mais de 15 anos na área da formação e da divulgação técnica e científica e uma forte ligação a todo o setor da proteção civil. Ensino graduado ao nível de licenciatura e de mestrado. Investigação e prestação de serviços de investigação e desenvolvimento. Tomando o primeiro aspecto de ligação ao setor da proteção civil, como de referi, com mais de 15 anos, desde 2002, 2003, temos larga experiência na área da formação, desde 2003 que o LP vem a atuar neste setor, à data, sob a denominação de Grupo de Estudos de Proteção Civil e entre técnicos, investigadores e docentes de 7 universidades nacionais, agregamos quase 40 especialistas de topo nesse trabalho, com os quais mantemos relações antigas e aos quais juntamos muitos outros até ao presente. Ao nível das ações de divulgação técnica e científica, a OLP promove anualmente várias ações neste domínio, bem conhecidas, aliás, porque eu felicito a 7ª edição, mas ganhei um bocadinho, porque já vamos na nona edição de algumas atividades, nomeadamente da Conferência Anual Novos Paradigmas da Proteção Civil, que exatamente no próximo dia 18 de maio, na Exponor, vai juntar alguma gente, vamos dizer assim, e que constitui a 9ª edição, como referi. Temos também um ciclo de debates, tecnologia e sociedade. É curioso, segurança e sociedade, direito e sociedade. O nosso ciclo de debates tem a designação tecnologia e sociedade, está ancorado nas engenharias e é, sobretudo, engenharia de proteção civil. 9 edições, mais de 50 debates já organizados, pelo menos 100 oradores, já não falei do número de participantes vastíssimo. Milhares de participantes. Mas também podia falar das jornadas públicas de segurança ou em encontros nacionais de serviços municipais de proteção civil. Bem, já lá vão 15 anos de trabalho ao serviço de uma causa que passa pela tal injeção de ciência na proteção civil, mas que é sobretudo um esforço para chamar a atenção para problemas relevantes, para a difusão do conhecimento transversal e para a criação de uma cultura coletiva aprofundada. Ao fim deste tempo todo, são também bastantes os milhares de participantes diretos nestas nossas iniciativas. Outra frente onde temos competência. Ensino graduado ao nível de licenciatura e de mestrado. A Universidade Lusófona do Porto tem em funcionamento desde 2010 uma licenciatura em Engenharia de Proteção Civil. Foi à data a primeira licenciatura do tipo no subsistema universitário e continua a ser a única no seu tipo, reconhecida pelas ordens profissionais de engenharia, pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, além das aprovações da A3ES, necessariamente, e das tutelas.
Desde 2017, há cerca de 2 anos, vimos aprovado também um projeto de mestrado em Proteção Civil. É o único mestrado em Proteção Civil da Universidade Portuguesa. Devo dizer que, relativamente a estes projetos, partilhava ainda agora aqui uma conversa que tenho partilhado com colegas, vivemos com dificuldades. A adesão, aproveito o estar aqui para passar uma mensagem que tenho dito várias vezes, a adesão dos estudantes, dos candidatos a estudantes a estes projetos de formação na área de proteção civil é fraca. Vivemos sempre no fio da navalha, diria no vermelho das contas, sempre no vermelho das contas. Saudamos, e aproveito para saudar a iniciativa da Universidade do Minho, ao avançar com uma licenciatura nesta área da proteção civil. Porquê? Já venho a dizê-lo há vários anos. É necessário que as grandes universidades, e não só as universidades privadas, as pequenas universidades, deem passos neste domínio. A credibilização da formação em proteção civil, para ela, é fundamental que as grandes universidades públicas adiram. E, portanto, eu saúdo assim, colega, e saúdo o projeto da Universidade do Minho. Ao nível da investigação e prestação de serviços de ID, a OLP tem uma equipa multidisciplinar de docentes e investigadores integrados em várias unidades de investigação de renome, com um grupo interno Civil Protection and Risk Analysis Group Portugal, reúne essas competências, juntando áreas fundamentais como a proteção civil, a segurança, o ambiente e o ordenamento do território, grupo este que vai produzindo o seu trabalho nos vários domínios. Diria, para concluir, e antes de passar propriamente a um momento de... não sei exatamente como é que vai o meu tempo, está, prontos, vou rapidamente concluir. Eu diria que este histórico, esta experiência dão, pois, à Universidade Lusófona do Porto flexibilidade para o que vier a ser rede de formação e investigação em proteção civil e confere-lhe também uma grande capacidade para corresponder a desafios diversos que lhe possam ser apresentados. Estamos disponíveis, presente. Passo, estimadas senhoras e estimados senhores, vou concluir resumindo algumas ideias que por aqui fui deixando. A Rede Nacional de Formação e Investigação em Proteção Civil de que aqui se fala é muito interessante e vale a pena lutar por ela. Os objetivos mencionados na Lei Orgânica da ANEPS estão aquém do que foram deliberados em Conselho de Ministros 3 meses antes. Ou seja, a ambição inicial parece que resfriou. Os objetivos inscritos na Lei Orgânica são, diria, incompatíveis com o nome adotado para a rede. É o mínimo que posso dizer. É errado apostar só na formação inicial em contínua, para um agente específico de proteção civil, dedicado ao combate, bem como parece haver um problema complicado de gerir pela ANEPC ao nível da relação interpares dentro da rede. A criar-se, assim, instituições relevantes que se pretendem agregar ao processo terão um papel meramente instrumental. A investigação, a inovação e as instituições nacionais competentes para tal devem constituir a coluna dorsal de uma verdadeira rede. A união de esforços, a complementaridade de saberes e a partilha de experiências devem reunir-se com um objetivo final de melhorar a eficácia de todo o sistema que tem mostrado fragilidades por demais evidentes e que afetam o seu fim último, que é o de defender pessoas e bens em momentos sempre muito difíceis, muito complicados. Por fim, informar ou reafirmar que a Universidade Lusófona do Porto está disponível e interessada em colocar a sua experiência e meios ao serviço deste projeto. Concluo agradecendo novamente o convite que me foi dirigido, a oportunidade que me foi dada de participar neste Congresso Internacional e agradecer a todos a vossa atenção.